Olá pessoal, eu sou a Teacher Eliane da Phoenix Idiomas e hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês praticarem inglês comigo, só que hoje não é com música, hoje eu quero contar uma história para vocês. É uma história que aconteceu de verdade e aquelas histórias que a coincidência é tão grande que a gente até fica assim, nossa, será que é verdade mesmo isso? Sim, é verdade. Então eu vou contar para vocês a história desse livro aqui na minha vida, tá? Eu vou contar em português e depois eu faço um resuminho, repito, em inglês, que é para vocês praticarem o listening. Vou contar em português primeiro, porque quando a gente sabe sobre o que está sendo falado, a gente sabe o assunto, né? Isso facilita. Então, quando vocês ouvirem, vai ficar mais fácil de entender o que eu tô falando, tá? Então, vamos lá? Então, eu já vou falar essa introdução em inglês para vocês começarem a praticar, ok? So, I am Teacher Eliane Jardim from Phoenix Idiomas, and today I have another video for you, but not with music. Today I'm gonna tell you a story. And it's a story with a big coincidence. The kind of coincidence that maybe people would say, really? It really happened? Yes, it really happened in my life. So, it's the story of this book in my life. It's a very interesting story. All right? And I'll tell in Portuguese and repeat in English so you can practice your listening. Now in Portuguese, let's start the story. Então agora em português, vamos começar a história. Vamos lá, let's go. Ok, então quando eu era criança, lá nos anos 80, eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos de idade. A minha irmã, que é mais velha, né? Eu era criança, mas ela já era adulta. Ela comprou um livro que era como este, tá? Vamos dizer assim, ó, igual a este, ok? Então eu e a minha irmã temos uma diferença grande de idade, né? São 19 anos de idade. Eu era criança, ela já era adulta, já era casada e já tinha filhas, tá? Então ela comprou esse livro para as filhas dela. Só que eu adorei o livro. Eu ia lá na casa delas e ficava olhando, lendo, né? Ele é um livro com histórias da Bíblia. E imagina esse livro, ou um livro como esse, novo, lá nos anos 80, capa dura, com as cores bem vivas. Eu lembro bem dessa página aqui, ó. Eu lembro que o vermelho era um vermelho muito vivo, né? Então ele tinha ilustrações muito bonitas, né? Hoje é um livro velho, então não tem a mesma qualidade. Mas pensem esse livro novo, lá nos anos 80, eu ficava encantada. Deixa eu mostrar mais uma página aqui no fim. Nossa, essa aqui também era muito linda, sabe? Histórias da Bíblia, eu gostava de ler, eu gostava da história de José no Egito, a história de Moisés, né? Eu gostava bastante. E daí um dia a minha irmã falou, você quer levar o livro para casa para você ler? Ela me emprestou o livro e eu fiquei extremamente feliz. Agora esse pedacinho da história em inglês, vamos lá? So, this story starts when I was kid in the 80s and my sister, she was adult because we have a big difference of age. She was adult, married, she had kids and she bought one book like this one, exactly like this one, to her daughters. She had 3 daughters. And when I went to their home, I liked to see the book and read the book. It was very beautiful. Imagine this book, but new in the 80s, with a lot of bright colors in the pictures, you know? The hardcover. It was so beautiful. I loved that book. And one day I got so happy because my sister said, do you want to take the book to your home for reading? And so she lent the book for me. I borrowed the book and I took home for reading. Now in Portuguese. Aí eu levei o livro para casa, eu não sei quanto tempo eu fiquei, porque eu era criança, então não tenho essa noção de tempo. Talvez eu tenha ficado 1 mês ou 2 meses, tá? Eu fiquei um tempo com o livro e eu li o livro inteiro, adorava. Mas aí, eu já tinha lido inteiro, então eu sabia que eu precisava devolver, porque o livro não era meu.
E eu vou ser honesta com vocês, eu não queria devolver. Eu queria aquele livro para mim. Mas, né, tem que fazer a coisa certa. Inclusive um livro sobre Bíblia, né? Então os valores estão ali, né? Então é claro que eu devolvi. Uma vez, um dia que minha irmã estava lá em casa, né? Eu dei o livro de volta para ela, agradeci. E aí aconteceu uma coisa. Quando eu ia na casa dela, eu vi o livro com as crianças, com as minhas sobrinhas, né? 3 sobrinhas, quase da minha idade, um pouquinho mais novas. E as crianças riscavam o livro, pintavam, né? Desenhavam, tinha até uma página rasgada. E eu ficava muito triste, porque se aquele livro fosse meu, eu iria cuidar muito bem, porque eu gostava muito daquele livro, né? Mas eu não estou criticando minhas sobrinhas porque elas eram crianças e criança faz isso mesmo, né? Não todas, mas é uma coisa normal entre crianças. Então, quando eu ia lá na casa delas, eu via o livro lá, riscado, até rasgado, eu ficava bem triste. Agora esse pedacinho em português, inglês. So, when I finished reading the book in my home, I knew that I needed to give it back to my sister to return the book. And I'll tell you the truth, I didn't want to return it. I wanted that book for me. But I needed to do it because I knew it was the correct thing. The book was not mine, so I needed to return to my sister and her daughters. So one day, I gave it back to my sister, and that's it. But when I went to their home, I saw the book with the kids, and they got very sad because the kids didn't take care of the book. They were kids, so it's normal, you know? But they were writing on the book, coloring. There was one page that it was torn. And they got sad because if that book were mine, I would take care very well of it because I loved the book. But that's okay. It's life. And so, agora em português? Então, continuando a história em português, né? Eu fiquei triste, né, de ver o livro daquele jeito, mas tudo bem, é a vida, e a vida passou, e eu cresci, e minhas sobrinhas cresceram, e todas nós já temos, né, mais de 40 anos, e eu não pensei mais no livro. Aí, uns 3 anos atrás, mais ou menos, o meu marido resolveu fazer um projeto de leitura, de doação de livros. Acho que ele viu na internet essa ideia, é uma ideia bem legal. Ele pegou uma geladeira velha, estragada, né, deixou ela bonita e deu para ela o nome de Geloteca, uma mistura de geladeira com biblioteca. E colocou essa geladeira em um lugar público aqui da nossa cidade, né? Ele colocou essa geladeira no terminal de ônibus. E daí ele colocava livros lá. As pessoas doavam livros para ele, ele colocava os livros lá e as pessoas podiam tirar os livros, pegar, né, como doação para ler. Outras pessoas poderiam colocar novos livros, doando para outras. É um projeto bem bacana. Então, sempre, né, de vez em quando meu marido aparecia com umas caixas cheias de livro que ele conseguiu para doação. Ia muito livro para cooperativa de reciclagem, né, e eles doavam para ele, né, por causa do projeto. Daí meu marido separava os livros, levava lá para a geloteca, né, estava coordenando o projeto. E quando meu marido chegava em casa com esses livros, né, doados, com essas caixas, eu gostava de ir lá dar uma olhadinha, ver se eu queria alguma coisa, porque, como vocês podem ver, eu gosto muito de livros, né? E eu também já doei livros, né, para o projeto, né? E um dia, olhando esses livros, eis que eu acho este livro. E eu disse, meu Deus, ele é igualzinho o livro da minha infância, aquele livro lá da minha irmã e das minhas sobrinhas. E eu não tive dúvida. Na mesma hora eu peguei o livro e falei, é meu. Eu senti uma alegria muito grande. Só que daí aconteceu uma coisa, mas eu vou contar antes esse pedacinho em inglês, tá bom? And so the time has passed. I was not a kid anymore. My nieces grew up too. We were adult. I am more than 40s. My niece too. And so we didn't think about the book anymore. And so about 3 years ago, my husband started one project that the name is Geloteca.
It's like one refrigerator that my husband puts books inside. He receives a lot of books for donation, and he puts these books inside the refrigerator. And he put the refrigerator inside a bus station, so it's a public place, and people can go there and take the books or donate books, And my husband coordinates this project. I think he saw this project on the internet. It's a very interesting project. I like it. And my husband used it to receive a lot of books as a donation, and I used it to go there and take a look if I was interested in any book. I donated books too for the project. And one day, taking a look on the new books that my husband had received, I found this book, and I got so happy because it was exactly the same book, exactly like the one that I used to read as a child in the 80s. In the same moment I said, this book is mine. I got so happy. And so reading the book happened something. I'll tell you in português. Eu estava lá, lendo o livro, né? Feliz da vida, vendo o livro, lendo de novo, lembrando aqueles momentos da infância. E eu percebi umas coisas, sabe? Eu percebi assim que o livro estava meio rabiscado, pintado, uma página rasgada. Tem outras páginas rabiscadas também. Carimbos, né? Alguma criança rabiscou o livro, né? Então, eu percebi isso, que o livro não estava muito bem cuidado, mas tudo bem. Ainda assim, eu estava extremamente feliz, porque é igualzinho o livro da minha infância. E aí eu percebi um negócio. Aqui, ó, tudo rabiscado. Não são todas as páginas, tá? Mas tem algumas assim rabiscadas. E de repente eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu percebi, deixa eu achar aqui que eu quero mostrar para vocês isso. Eu percebi que o nome da minha irmã estava escrito no livro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem aqui, ó. Ele está escrito filha da Eliette. Maria, vizinha, filha da Eliette. Eu sou a Eliene, a minha irmã se chama Eliette. É uma coincidência muito grande. E aí? Será que esse aqui é exatamente o mesmo livro da minha infância? Aí ficou a dúvida, né? Algo me diz que sim. Fiquei pensando, às vezes minha irmã emprestou para alguém, ou a minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, e foram anotar o nome, né? E daí esqueceram o nome da minha sobrinha e puseram, é da filha da Eliette. Fiquei pensando isso, né? E daí às vezes esqueceram de devolver, o livro se perdeu e foi para doação e acabou vindo parar no nosso projeto depois de quantos anos? Né? Uns 40 anos. Imagina, quase 40, né? Mais de 30 com certeza. Será que foi isso que aconteceu? Eu não sei. Eu já mostrei o livro para minha irmã e para as minhas sobrinhas. Elas não sabem se esse livro ainda está lá na casa do pai delas, né? Porque minha irmã é separada e disseram que muitas coisas ficaram lá na casa do pai. E as minhas sobrinhas são adultas, são casadas, né? Então, elas também não sabem. Então, o que eu sei é que esse livro é meu. E eu sou muito feliz por ter esse livro. E eu também não tenho certeza se é exatamente o mesmo livro. Talvez sim, talvez não, né? Mas no meu coração diz que é o mesmo, porque a coincidência é muito grande ter o nome da minha irmã anotado no livro. Bom, então a história é essa, né? Que coincidência e que alegria para mim. A minha criança interna, né? Fala que todo mundo tem uma criança, né? Que ainda vive dentro da gente. A minha criança interna fica muito feliz de ter achado esse livro e ter esse livro hoje em dia, tá? Agora esse finzinho da história em inglês para vocês praticarem. So, I was reading the book, seeing the pages, and I saw something very interesting that the book was
colored. Probably some kid wanted to color the things. One page was torn. And the other pages were colored and written too, you know? Exactly like my niece, the kids of my family, did with their books. But looking to the book, one day I found out some big coincidence. That my sister's name is written here. Eliette, it's my sister's name. What a big coincidence. So I don't know, I really don't know if this is exactly the same book that was my sister's book, or maybe just a big coincidence, other book. And it has, by coincidence, my sister's name too. I really don't know, but I got so happy to find this book. And something in my heart tells me that it's exactly the same book. I don't know what happened. It's written, Eliette's daughter. So I imagine something like, maybe one of her daughters lent for someone and the person forgot to put the name of my niece and put, Eliette's daughter. In the intention to give back, but forgot to give it back. And maybe this person donated the book. And so passed almost 40 years, more than 30 for sure, almost 40 years. And in one of these donations, the book came for the project that my husband has, or had now, he's not doing anymore, the Geloteca project. And so now I have this book. I don't know if it's exactly the same. Maybe yes, it is. Maybe it's not. But even though my inner child gets so happy for having this book. And what a big coincidence, no? So I wanted to share this story with you guys. Então é isso aí. Queria compartilhar essa história. Eu sempre conto para os meus alunos, né? Eu realmente gosto desse livro, é uma história especial para mim. E eu queria compartilhar com vocês também. E para vocês poderem praticar o inglês aí, ouvindo a minha história em português e em inglês, ok? Então continuem firme nos estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye, see you!